O primeiro ataque de pânico é uma experiência avassaladora, um terremoto interno que abala os alicerces da nossa percepção de segurança e controle. Raramente se fala abertamente sobre a confusão e o terror puro que ele instaura, e é justamente essa lacuna que buscamos preencher. Não se trata apenas de descrever sintomas, de listar batimentos cardíacos acelerados ou a sensação de falta de ar. Trata-se de mergulhar na experiência subjetiva e visceral, na maneira como ele redefine instantaneamente a realidade para quem o vivencia. Imagine estar em um lugar familiar, sentindo-se relativamente seguro e ser subitamente assaltado por uma onda de pânico tão intensa que o mundo ao seu redor parece se distorcer. Seus sentidos se aguçam de forma sufocante e um medo irracional de que algo terrível está prestes a acontecer. A morte, a loucura, a perda total de controle se instala com força implacável. Essa é a essência do primeiro ataque de pânico, um evento que, para muitos, marca um antes e um depois na forma como navegam pela vida. A maioria das narrativas tradicionais foca-se nos aspectos clínicos, nos diagnósticos e nos tratamentos, o que é, sem dúvida, importante. Contudo, o que frequentemente se omite é a profunda desorientação que acompanha essa primeira manifestação. É um ataque que chega sem aviso, sem um gatilho óbvio que a mente consiga racionalizar imediatamente. Essa falta de explicação clara intensifica o medo, pois a mente, em sua busca incessante por lógica e ordem, se depara com um caos interno inexplicável. A pergunta "por quê?" ecoa incessantemente, sem respostas satisfatórias, alimentando um ciclo de ansiedade e apreensão. A sensação de perda de controle é talvez o componente mais aterrorizante. De repente, o corpo e a mente parecem agir independentemente, traindo a pessoa com sensações físicas extremas e pensamentos sombrios. Essa desconexão entre o eu percebido e as manifestações corporais é profundamente perturbadora, gerando angústia e um medo paralisante de que essa experiência terrível possa se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar. O que ninguém te conta é o silêncio que muitas vezes se instala após o primeiro ataque. Não o silêncio literal, mas o silêncio da incompreensão, a hesitação em compartilhar a magnitude do que aconteceu por medo de não ser acreditado, de ser julgado ou de ser rotulado. Há uma solidão inerente a essa experiência inicial, um sentimento de estar passando por algo que os outros simplesmente não conseguem entender, mesmo que tentem. As pessoas ao redor podem oferecer conforto genérico, mas a profundidade do abismo interno vivenciado durante o ataque permanece, na maioria das vezes inexplorada por quem não passou por algo semelhante. Essa barreira de comunicação pode levar ao isolamento, pois a pessoa pode começar a evitar situações que teme desencadear outro episódio, limitando sua vida de maneiras sutis, mas significativas, antes mesmo de compreender a natureza do que está enfrentando. Nossa jornada aqui não é para oferecer soluções prontas ou desmistificar os sintomas de forma superficial. Em vez disso, nosso objetivo é lançar luz sobre as nuances da experiência do primeiro ataque de pânico, abordando a paisagem emocional e psicológica que ele cria. Vamos explorar a incredulidade inicial, a busca desesperada por respostas, o medo que se infiltra nas rotinas diárias
e a sensação de estar em um território desconhecido e perigoso dentro de si mesmo. Compreender esses aspectos é o primeiro passo para desarmar o poder que o pânico exerce. É um convite para desbravar o terreno da vulnerabilidade, reconhecer a força que reside na aceitação e, gradualmente, começar a reconstruir um senso de segurança, não pela negação do medo, mas pela sua compreensão e integração. O caminho à frente não é sobre eliminar o medo, mas sobre aprender a coexistir com ele, transformando a experiência de um evento aterrorizante em um catalisador para o autoconhecimento e a resiliência. O que muitos não percebem sobre esse evento inicial é o impacto sutil, porém profundo, que ele tem na percepção de temporalidade e na antecipação futura. De repente, o futuro se torna um território nebuloso, repleto de armadilhas potenciais. A expectativa de um novo ataque pode eclipsar a experiência do presente, gerando um estado constante de vigilância. Cada pequena sensação corporal incomum, uma palpitação leve, uma pontada no peito, uma tontura passageira, pode ser interpretada como um prenúncio do desastre iminente. Essa hipervigilância, embora compreensível como um mecanismo de autoproteção, paradoxalmente amplifica a ansiedade e a probabilidade de experimentar novas crises. A mente, focada em prevenir um evento traumático, acaba por criar o próprio gatilho emocional que tanto teme. É como um alarme que apita a cada som, perdendo sua capacidade de alertar sobre um perigo real e tornando a vida uma escuta constante, por ameaças inexistentes, mas internamente sentidas com vívido realismo. Ademais, a discussão sobre as consequências sociais não verbalizadas raramente é abordada. Após o primeiro ataque, pode surgir uma relutância em participar de atividades sociais ou em frequentar lugares que antes eram rotineiros. O medo de ter outro ataque em público, de ser o centro das atenções de forma indesejada ou de parecer insano, pode levar ao isolamento. Essa retração, embora pareça uma medida preventiva, priva o indivíduo de experiências de apoio e de conexão, elementos cruciais para a recuperação. A vergonha, um sentimento muitas vezes associado a transtornos de saúde mental, pode intensificar essa tendência ao afastamento. A pessoa pode sentir que suas reações são uma falha pessoal, não um sintoma de uma condição para a qual existe tratamento. Essa internalização da culpa e do estigma cria uma barreira adicional para buscar ajuda e para reconstruir a confiança em si mesmo e no ambiente social. Outra camada crucial que permanece oculta é a alteração na autoimagem e na crença sobre o próprio corpo. Antes do primeiro ataque, a maioria das pessoas tende a confiar na estabilidade e na previsibilidade de suas funções corporais. Após a experiência, essa confiança é abalada. O corpo, antes um veículo confiável, passa a ser percebido como um possível traidor, capaz de desencadear sensações de pânico a qualquer momento. Essa dissociação entre a mente e o corpo pode ser profundamente perturbadora, pois mina a própria sensação de identidade. A pessoa pode começar a se questionar sobre sua sanidade, sobre sua força, sobre sua capacidade de viver uma vida normal. Essa fragilização da autoimagem cria um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa teme seu corpo e suas reações, mais ansiosa se torna, aumentando a propensão a novos episódios
consolidando a percepção de impotência. Convém explorar, ainda, como o primeiro ataque de pânico pode reconfigurar a relação com o tempo presente, transformando-o em um mero interlúdio entre ataques potenciais. A capacidade de se engajar plenamente no momento atual, desfrutar uma refeição, apreciar uma conversa, concentrar-se em uma tarefa, pode ser comprometida por uma ansiedade antecipatória persistente. Cada instante de calma pode ser assombrado pela dúvida de quanto tempo essa tranquilidade irá durar. Essa constante expectativa de uma crise futura impede a plena vivência do presente, roubando a alegria e a espontaneidade da vida cotidiana. A mente, em vez de estar focada no aqui e agora, reside em um futuro hipotético e perigoso, criando uma dissonância entre a realidade que está acontecendo e a realidade que a pessoa teme que aconteça. Essa fragmentação da experiência temporal é um dos aspectos mais insidiosos e menos discutidos dessa primeira vivência. Ao entrelaçarmos as diversas camadas dessa experiência singular, emerge um quadro mais completo da profunda reconfiguração que um primeiro ataque de pânico impõe. Não se trata apenas de um evento isolado, mas de um divisor de águas que, com sua intensidade avassaladora, força uma revisão fundamental da relação entre corpo, mente e o próprio mundo percebido. As inseguranças latentes, antes adormecidas, sob o véu da normalidade cotidiana, vêm à tona com uma força inegável, moldando a maneira como o indivíduo se projeta no tempo e interage com seu entorno. Percebe-se nesse ponto como as sutilezas da experiência podem se tornar os pilares de uma nova compreensão sobre a vulnerabilidade humana e a busca inerente por segurança em um mundo onde a imprevisibilidade se revela uma constante. Nessa encruzilhada de percepções alteradas, a fragilidade aparente se transforma na fonte de uma resiliência ainda não explorada. A maneira como a mente lida com o inexplicável, a luta intrínseca para restabelecer um senso de controle em meio ao caos interno e a consequente redefinição das próprias fronteiras da capacidade pessoal são elementos que convergem para um ponto crucial. É como se, após um terremoto interno, a paisagem da consciência se reorganizasse, revelando novas topografias emocionais que precisam ser cuidadosamente mapeadas e compreendidas para que se possa verdadeiramente avançar. A jornada até aqui nos preparou para considerar a profundidade dessa metamorfose. Refletindo sobre essa trajetória, torna-se evidente que a superação de um primeiro ataque de pânico não reside na mera erradicação de seus sintomas, mas sim na assimilação e na transformação da experiência em si. A forma como o indivíduo se reposiciona diante de seu próprio funcionamento interno, a ressignificação do medo e a reconstrução da confiança são os verdadeiros alicerces sobre os quais uma nova estabilidade pode ser edificada. Estamos, portanto, a um passo de consolidar essa visão, de perceber como a compreensão aprofundada desses elementos convergentes pavimenta o caminho para uma perspectiva mais integrada e compassiva sobre a saúde mental e o autoconhecimento.